Estava a comentar aqui com a colega de mesa que é uma plateia que intimida e move. Bom, estava eu a dizer que plateia que intimida, mas que ao mesmo tempo é muito comovedora. Ver pessoas que desde pequena vejo por Lamego e que há muitos anos não via e que hoje estão aqui reunidas estão reunidas por um motivo muito especial. Começo por agradecer muito e cumprimentar o amigo Francisco Rica e cumprimentava também as pessoas que estão na mesa, a doutora Ana Branca, a professora Lúcia Carvalho, que tenho muita estima, o professor Joaquim Melo, aspas, ou seja, pessoas que admiro muito, sempre me habituei desde muito nova a admirar. E cumprimento também todos os presentes e todos aqueles que colaboraram e que fazem parte deste preservar da memória. Numa altura em que, efetivamente, no passado recente estávamos todos muito obcecados em preservar a memória material, arquitetónica, artística, que bom é estarmos num momento em que realmente estamos a valorizar muito o património imaterial. Efetivamente, todos nós fazemos parte da história, todos nós construímos a história e hoje vivemos um dia muito importante no que diz respeito às memórias, ao património material do Liceu, mas também da cidade de Lamego. E queria muito agradecer e devo dizer que agradecer teres feito parte deste livro, destas memórias do Liceu Nacional Latino Coelho, que resisti muito em colaborar neste trabalho, porque efetivamente eu passei só um ano de passagem pelo Liceu e achava que não fazia parte desta grande comunidade do Liceu, porque foi realmente uma passagem muito recorrida. Mas é aqui uma frase que me toca e acho que se aplica nesta situação. A vida acontece-nos, mas quando escrevemos somos nós que acontecemos à vida. E efetivamente, e fico muito grata ao Francisco Rica por isso, porque a partir do momento em que escrevi e pensei se teria ou não memórias do tempo em que andei no Liceu Nacional Latino Coelho, fiquei a sentir-me parte desta grande comunidade. Muito obrigada a todos. E também um agradecimento ao grupo de amigos de longa data que vão também participar neste evento. Eu não sei se conseguirei falar sem microfone. Com microfone. Acho que é preferível falar sem microfone. Sem microfone, sim. Muito boa tarde a todos e muito obrigado pela presença, que é sempre muito gratificante e agradável assistir a este conjunto de pessoas a eventos deste género. Os meus primeiros agradecimentos é para a minha amiga doutora Alexandra Falcão por ter disponibilizado este espaço, que também é um espaço de memória que permite, no meu entender, de levar a primeira razão que nos traz aqui, que é homenagear aquilo que hoje se chama Agrupamento de Escolas de Almacave, que no tempo chamava-se Liceu de Lamego, também depois disso se chamou Liceu Latino Coelho, depois chamou-se Escola Secundária de Almacave. Os nomes variam, mas a instituição é a mesma. Isso é que nos congrega, uma instituição que tem 178 anos e que efetivamente marcou muitas e um número significativo e interessante de gerações. Também muito obrigado ao José Francisco Rica pelo trabalho que teve em corrigir toda esta informação e, sobretudo, enriquecê-la com documentos, tornando a obra publicada agora uma peça interessante para futuras investigações. Como vocês sabem, as escolas são organizações complexas. A escola em si, institucionalmente, é sempre uma organização complexa. E como organização complexa, há muitos campos de investigação. Um deles é o clima de escola. O que é o clima de escola? O clima de escola é a ambiência, como vivem
os vários protagonistas. Aqui temos 83 protagonistas a partilhar a sua memória, a partilhar a componente emocional da sua vivência, e isso pode ser muito interessante para um estudo mais aprofundado, porque há, digamos, há linhas transversais que são, de certo modo, comuns ao nível geracional dos protagonistas. Eu, por exemplo, apercebi-me, e é o meu entendimento, apercebi-me que aqueles que frequentaram a escola antes do 25 de Abril enfatizaram mais nos depoimentos que fizeram a componente da transgressão e da diversão. Os assaltos aos carneiros, as festas, as récitas, os que frequentaram a escola depois do 25 de Abril enfatizam a prática do ensino-aprendizagem, o nome dos professores, aquilo que aprendem. É interessante esta diferença. Não esquecer que os documentos, o mais antigo é desta minha amiga, 1952, e o mais recente é uma jovem de 1992, que são 40 anos de depoimentos. Os 83 depoimentos espalham-se por esse. E esses depoimentos são muito interessantes. O que é era importante para as pessoas? Por exemplo, a Alexandra, as omeletes da cantina, não é só ela. Não é só há mais afeto. Quer dizer, essa memória gastronómica das omeletes da cantina foram de facto relevadas e tornaram-se importantes, não é? É interessante pensar que muitas vezes o que parece acessório, no fundo não é acessório. No fundo não é acessório. No fundo faz parte de outra questão que é importante. As diabruras, para não se falar das travessuras que se faziam a alguns professores. Aliás, há um professor, que era professor de Geografia, que aparece em 6 referências menos adulatórias à figura desse professor, chamava-se Virgílio Coelho, não sei se ele é vivo, mas a verdade é que há várias referências menos adulatórias a esse personagem. Bem, outra situação traz as então jovens que frequentavam a escola antes do 25 de Abril, e são 4 que referem a essa situação, é a impressão que lhes fazia a diferenciação de sexos, haver entradas diferentes, haver salas diferentes. Depois do 25 de Abril isso já não aconteceu e, portanto, essa questão já não é referida com tanta ênfase. Esta vivência de 40 anos, que são 40 anos, esta vivência de 40 anos marca realmente várias gerações. E acredites ou não, o que ficou, para mim pelo menos, não foi o que eu aprendi na escola. Eu acho que aprendi muito pouco. Eu acho que aprendi muito pouco na escola. O que eu aprendi foi uma coisa que a escola não me ensinou, que hoje os teóricos das ciências de educação chamam de currículo oculto, e isso sim, aprendi o conceito de lealdade, aprendi o que era estimar os colegas, aprendi o que era não fazer diferenciação. A escola de latino, na escola quando eu frequentei, era uma escola interclassista. Não havia em Lamego, eu frequentei a escola a partir de 55. Não havia em Lamego escola industrial nem comercial. Por conseguinte, a escola acolhia todos os indivíduos que, após a escola primária, quisessem prosseguir estudos. Isto é uma escola interclassista. E isso, parecendo que não, criava uma unidade entre as pessoas que depois se veio a repercutir, curiosamente, porque a minha geração foi a geração da guerra. Nós éramos 42 alunos do 7º ano, encontrei uma colega, que é a Olga, que foi a minha colega de turma, das poucas raparigas que lá estavam, acho que eram 16, não era? Acho que eram 16. E os rapazes fomos todos para Mafra e encontramos todos em Mafra. Por isso a nossa convivencialidade não foi só da escola, estendeu-se depois em tudo. E isso parecendo que não marcou-nos e deixou-nos esta memória que hoje, com a minha idade, já é tranquila, nem sempre foi assim, esta memória simpática do que foi ter o privilégio de estar naquela instituição. Pronto, e era só isto que eu queria dizer. Queria também fazer uma referência aos ausentes. Não tanto àqueles que já partiram para a parte incerta e que, bom, devem estar muito bem e devem estar a assistir,
mas aos que estando cá, nomeadamente confirmo aos membros aqui do poder político local, não se fazem representar nestas coisas. Talvez por serem metecos. Eu segundo sei, eles são todos fora daqui, são metecos, mas a verdade é que eles nunca vêm a estas manifestações, nem nunca consideram que a escola seja importante. Então, sim, tudo bem, é uma referência que eu queria deixar de feito. É assim, já não é a primeira vez que isto me acontece. Mas fica por não andar no máximo, não do tipo. Pronto, tudo bem, se andares a estar aqui. Aqui, muito obrigado pela presença. É isso. Boa tarde a todos. É com muitíssima satisfação que estou aqui, tendo em consideração que eu conheço o Chico, para mim, rica, desde sempre. Isto é, desde quando éramos miúdos, quando brincávamos na avenida, nós chamávamos a avenida que é a Avenida dos Combatentes. Eu conheço bastante bem, muito bem, tenho continuado a fazer o acompanhamento de tudo o que ele tem feito com muito agrado. Há alguns trabalhos em vídeo que eu fiz, ele também me ajudou a escolher algumas fotografias de Lamego, portanto, no fundo, há um intercâmbio muito interessante. Portanto, é com toda a vontade que venho aqui. Há uma coisa que gostaríamos a dizer, nós fizemos um pequeníssimo ensaio, pode não sair tão bem, mas a alma está cá. Nós trabalhamos com vontade. Lá ao lado, já sem ter olhado, havia uma adega onde se saltava à corda e brincava, sempre acaba sério. Na memória há coisas que adoro, já lhe diz. Quando ia com a filha, a cepa e a filha, lá para o chafariz. Tal como o pregão daquela garota, vendendo vinhos de capa rota.
feliz. Tudo isto é passado, mesmo acabado, na memória fica. Até a velhinha que de manhãzinha vende um fábrica e de tarde às vezes chama de fregueses com voz meia morta. Eu via passando um homem gritando: "Pedro, vai à porta." Levo embora, há coisas que adoro, já disse. E hoje tenho mal de não ir à água lá para o chafariz. Desfile de povo que a gente gosta, pregão de varinhas ao viva da costa. Não moro de saudade, eu choro, tempo tão feliz. Desfile de povo de que a gente gosta, pregão de varinhas ao viva da costa. Na rua onde moro, de saudade eu choro, tempo tão feliz. Esta canção que eu vou cantar a seguir ainda tem um significado maior, tendo em consideração que no próprio vídeo estou eu, está o Chico, mas está mesmo lá. Portanto, para mim tem um significado grande. Quase que eu iria fazer isso, mas deixei uma asneira. Eu tenho 2 vídeos muito engraçados sobre o amigo, mas sem ensaios. Fazer o sincronismo é uma asneira. Portanto, desculpem lá de não estar acompanhado da filmagem da discoteca, porque a gente pode aguardar, está bem? Saudade que me quis levar ali, levou-me a rodar os passos iniciais daquela rua fronteira da brincadeira com os chicos. Quando lhe beijo quem dá da dança e na minha frente se rua. Ai, como vejo aquela criança que brinca contente com a minha rua. Levou-me à escola onde andei e fiz diversas partidas. Dentro umas faltas que dei para brincar, atriz à escondida, em água de estaria. Quem segue em paz. Ai, como a gente é feliz nas maldades desses tempos de rapaz. Dali vejo quem salta dança na minha frente se passa a rua. Ai, como invejo aquela criança que brinca contente com a minha rua. Aquela criança que brinca contente com outra da minha rua.
que eu vim cá fazer foi ao livre, não foi a cantar. Esta canção para mim tem um significado extraordinário. Fala na história do fado. E eu canto, penso eu mais ou menos, porque a minha neta mais velha, canta-me este fado, mas isso eu não tenho que cantar a sério. Canta-me lá, depois desta hora certa, lembrar esse minha costa, a Maria e Berta, e agora, mais novos acordam, são os velhos que recordam, como é que tem o céu do fado, e os de hoje, de vida alegre louça, hão de chorar amanhã, com soldados de cantar. Nesta aparência bizarra, que a gente se prende às cordas de uma guitarra. Ninguém maldiga o modo que música canta, que a vida é uma cantiga. Toda a gente canta, mas quando eu já for velhinho, hei de também sei que não os meus netinhos, os pais já cantei. Talvez vocês apontem as nossas letras graves. Escoltem, cantar, talvez vocês apontem as nossas lutas greves, que me digam, que me contem, que eu também não vou falar. Antes de mais, o Francisco Rica vai me permitir de eu dizer Gervásio Pina, Rui Pina e Manuel Costa, muito obrigada. Não seria eu a primeira a falar, mas justificar a razão.
de que muita gente que sabe estranha estar a senhora minha mãe e eu aqui à mesa para nos lembrarmos com alguma emoção de coisas que se passaram no liceu, desde antanho até não à atualidade, mas ao meu tempo, de forma a podermos relatar aquilo que nos vai na alma. E depois destes fatos, de facto, a emoção quase que nos leva a pensar que nós somos água e às vezes corre-nos assim aquela água pelos olhos, nós somos feitos de água de maneira que essas coisas são absolutamente normais. O Francisco Rica pediu-nos para representarmos décadas e a ideia foi pegarmos naquilo que na academia se chama arcana, embora não sendo essa a palavra mais correta, mas será a pessoa que tem um peso porque nos pode relatar alguma coisa da antiguidade. E depois eu farei o relato naquele período pós-25 de Abril. Nesse sentido, eu vou passar a palavra à Lúcia Soeiro de Carvalho, que nos chamá-la assim, à Lúcia Soeiro de Carvalho, para fazer, de facto, reportar das memórias do início, ou pelo menos daquilo que ainda pode ser reportado em viva voz do Liceu Latino Coelho. Eu penso que mas eu não posso ficar de pé, as minhas pernas não aguentam e eu peço desculpa por isso. Vou levá-los até aos anos, a segunda metade do século passado, aos 50 anos passados. Fico muito contente por ver aqui umas carinhas desse tempo. A minha amiga, eu fico muito contente por a ver, porque foi meu colega da primária e colega do liceu. Mas, em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao nosso amigo, autor do livro que hoje estamos a falar dele, porque as pessoas vão para fora e não se esquecem da sua terra. Que bom ele fazer esta memória que fica no coração de todos nós. Eu vou falar desse tempo, vou falar do liceu, e quando se me pôs o problema, a minha filha me disse para eu vir falar, pôs-se-me o problema para eu escrever e eu pôs-me o problema. O que é que eu vou dizer? Eu tenho tantas coisas, porque muito naturalmente a minha memória desta provectidade já é a memória retrospectiva e eu fecho-me um bocadinho nessa memória porque me leva ao tempo que eu podia fazer tudo e mais alguma coisa e portanto foi muito difícil escolher o tema para escrever o livro. Ficou-me a vontade de fazer justiça a uma pessoa que se dizia o eterno estudante, o Sr. Amadeu Girão, que muitos de vós talvez não tenham conhecido, já faleceu, e que foi um indivíduo excepcional. Fez o poema que eu pus no livro e agarrou em nós, e a pretexto de uma árvore de Natal, que era o cenário posto em palco, com, em vez de prendas, tinha letreiros daquilo que Lamego precisava. E pôs-nos nas canções em voga, adaptou as letras, fazendo a crítica aos governantes de alguma maneira. De tal forma estava feito que a festa não foi feita no 1º de dezembro, como era habitual. Estivemos à espera da autorização, da censura, que, pensando que nós desistíamos com facilidade, só em janeiro é que foi autorizada
mas nós fizemos a mesma festa em janeiro. E tudo foi cantado, tudo foi ventilado, e para áudio meu, muitas das coisas que ventilamos lá foram feitas, nomeadamente o hotel. Não há hotel, mas há residenciais que servem perfeitamente, já temos residenciais que servem perfeitamente as pessoas que nos vêm visitar, mas foi feito o hospital, foi feita o escadaria que ligou à avenida, que aquilo era uma vergonha de um charco que lá havia, que aquilo era mais um mictório que outra coisa. Foram feitas as casas económicas, tem um casamento lá. Foi feito o Palácio da Justiça, foi feito o hospital, portanto, valeu a pena a nossa festa. Claro que demorou bastante tempo, mas fez-se, e eu apelo aos estudantes de hoje que, quando fazem as suas festas, que apontem um bocadinho nesse sentido, de fazer uma crítica, de alguma maneira, àquilo que não se vem fazendo na nossa linda terra, que é o Lamego. Posto isto, queria dizer, e não podendo estar muito tempo a falar, queria dizer-vos que estou muito honrada por estar aqui, por ser uma pessoa ainda vivente do meu tempo, porque muitos, infelizmente, já partiram. Com muita saudade que faço, porque nós éramos de uma camaradagem extraordinária. Também, naquela altura, não chegava a 2 centenas de alunos no liceu, porque éramos muito poucos. Os primeiros anos ainda havia a distinção de salas masculinas e salas femininas, mas chegados ao 3º ano do liceu, não sei porquê, os alunos começavam a desistir, porque não sei qual é a razão, mas também diga-se de passagem que nessa altura não havia nem transportes escolares, nem havia cantina que desse o almocinho, que permitisse o almoço na cantina, e recordo perfeitamente uns colegas que vinham de Câmara a pé e vinham para o liceu, traziam o seu farnelzinho para comer ao almoço na Alameda, que não era o que está hoje, era, como nós dizíamos na canção, a lixeira da cidade, que chegou a ser isso, a porem lá o lixo da cidade. E hoje está completamente diferente. E esses alunos, nós éramos muito poucos. A partir do 3º ano as turmas foram mistas, e ainda bem, porque a escadaria era diferente, os alunos, as raparigas entravam por um lugar e os rapazes por outro. Os rapazes sempre pela escada principal. Nós pela escada, a saída do recreio das raparigas, ia ter até ao museu. Saía no museu, na escadaria, e depois cada um partia para as suas salas respectivas. E foi uma experiência extraordinária, porque o convívio que tivemos nestes 3 anos, que era uma turma relativamente pequena, de 3º, 4º e 5º ano, era uma turma mista, e fiquei com uma visão de então para cá completamente diferente do que é conviver com rapazes. Que não sei se era por nós sermos meninas e por nos agradarem, se era essa boa vontade de ajuda e interajuda que se fazia. Pronto, e fico nisto, e só vos queria pedir uma coisa, é que me ajudassem e que escutassem com atenção o nosso sobrinho, que data
de anteriores épocas, e eu vou terminar dessa forma. Bradas tu, e brado eu, viva o nosso pensamento. Como eu vos disse, às vezes fica uma lágrima ao cantor. Isto é impressionante, mas é sempre muito bom ouvir. Muito obrigada pelo testemunho, porque nós somos feitos de raízes, e as raízes também são as nossas memórias, aquelas que nos levam a criarmos o nosso património cultural. A minha intervenção vai ter dois momentos e obrigatoriamente eu tinha de o fazer. Eu costumo dizer que sou uma lamecense dos quatro costados, ando por aí pelo mundo, mas a minha terra é a minha terra. E o liceu foi sempre a minha alma mater. O que quer dizer que todos que estão aqui tiveram uma ligação nas várias gerações relativamente ao liceu, uma geração que deixou uma marca. Se não estavam aqui, boa ou má, teve ou deixou indelevelmente uma marca em todos nós, em todos vós e em todos aqueles que não estando presentes poderiam estar aqui a relatar. Eu disse que ia ter dois momentos, um momento de relato, até porque foi uma marca muito grande para a nossa cidade, pelo menos naquilo que é o meu reconhecimento, e também referencial ao livro que nós estamos aqui a lançar, do Francisco Rica, a quem agradeço, que já sabe que eu apoiarei enquanto autor, porque para além deste livro tem outras coisas que deveriam vir a lume e que deveriam ser referenciadas, porque efetivamente são livros muito dedicados às crianças, no sentido daquilo que foi falado anteriormente, no desenvolvimento do seu conhecimento e no seu desenvolvimento pessoal, através daquilo que hoje, na língua anglo-saxónica, se chama skills, as nossas competências, que também foi referenciado. Por isso, parabéns por este livro, porque este livro não é só um referencial de memórias de cada um de nós, em que passamos para um texto aquilo que sentimos pessoalmente, subjetivamente. Este livro tem outras coisas. Este livro tem um repositório documental que fica para a memória futura. Documentos que se poderiam perder ao longo destes anos. Há coisas que eu nem sabia que existiam. Atas, discussões públicas, relatórios, faturas. Tudo isso é um manancial e uma riqueza que não podemos deixar de mencionar e lhe agradecer, eu faço isso publicamente, de lhe agradecer, de facto, ter colocado aqui. Toda a gente sabe que eu sou um bocadinho disruptiva, quer na academia, quer na minha vida pessoal. Eu gosto de dizer as coisas. Sou lamecense. E os lamecenses, como já vimos, desde muito cedo, foram pessoas críticas, com factos. Não é com o Kipling, não é com ses, nem achismos, com factos. E sendo nós tão criteriosamente críticos, eu tenho de lamentar, enquanto autarca, a falta de representantes da autarquia aqui. Eu estou na Assembleia Municipal, mas não estou aqui nesse papel. De modo que, como lamecense e como autarca, as minhas desculpas, Francisco Rica. E agora vamos às histórias, é por isso que eu estou aqui. A história com histórias. 76, 77, 78, 76, 77, 78, por aí. Nós novos no liceu, olhávamos para os mais velhos que estavam nos serviços cívicos, não era? Serviços cívicos, meu Deus. Nós fomos a geração do propedêutico, a seguir veio o 12º ano. Mas naquele tempo, no, então, 5º ano, 6º ano e 7º ano atual, que na altura não era assim, era 1º, 2º e 3º inicial, aconteceu uma coisa em Lamego fenomenal. Eu sou humanista positivista, mas digo-vos que para mim foi fenomenal. Foi a vinda de uma quantidade de gente que deu vida a esta cidade. E foi isso que eu relatei. Mas atenção, na minha geração não fui eu só que relatei. Há várias outras pessoas que não vou citar, até sei quem são, porque achei uma graça estarmos a referir-nos à mesma coisa, que foi a vinda em 76 daquilo que nós denominamos, então, de uma forma às vezes pejorativa, de
Alguém disse hoje muito bem, deveríamos tê-los chamados refugiados. Muito bem. Efetivamente foram pessoas que nos deram vida aqui à cidade de Lamego. Havia alguém que tinha um grupo que nós dançávamos todos e dançámos todos. Com esse grupo eu vou citar dois porque eram aqueles do meu conhecimento. Quem não se recorda do Vetor? Quem é que não se recorda dos latinos? E dançávamos todos, agarradinhos ou não, sempre que os pais e as mães não estavam presentes. Ao som das suas baladas, que gostávamos mais das baladas do que do shake, não é? Ou do rock and roll, para poder levar para casa também as nossas memórias. De facto, esse grupo Vetor tinha uma frase muito engraçada numa das suas músicas inéditas. À frente do salão de chá, estão os machões de peito e riste, tecendo comentários na sua figura triste. E as meninas bem todas cheias de ai, credo! Como lá que era o resto? Mas sempre para chuchar com o dedo. Era interessantíssimo a riqueza cultural que este livro vem trazer em memórias desses tempos, da nossa alma mater, o Liceu Latino Coelho, o Liceu de Lamego, será sempre chamado assim, por muito que tenha passado agrupamento. E então essas pessoas, o que é que nos trouxeram na altura? Coisas maravilhosas. Para já acabou a divisão dos recreios. Para já acabou a situação de não podemos estar sentados no chão a falar de coisas amorosas ou não. A falar do que seria o futuro de cada um. A falar do que é que representava o Lamego para cada um de nós. Alguns a chorar porque estavam isolados sem pai nem mãe. Vindos de uma condição de vida tão cheia de tudo. Para chegar aqui com mãos cheias de nada. Com um vazio total. E eram pessoas que sorriam. E eram pessoas que nos diziam: eu já li este livro, eu já vi aquele filme. Mas isso para nós é proibitivo, não é? Pensar. E começamos a construir um amigo novo que o Liceu conseguiu desenvolver à volta destes jovens que tinham uns parado no tempo e outros não pertenciam a esta realidade. Estavam mais avançados em muitas coisas, mas também precisavam de uma realidade de acolhimento. E esta simbiose trouxe-nos coisas interessantíssimas. Quem não se lembra que tem agora entre 60 e 65 e 70, das questões culturais levadas a cabo no Teatro Ribeira Conceição, em que Pinas e Cabrais se degladiavam para fazer melhor espetáculo. Já veio de tempos antigos esta ideia que o Liceu desenvolvia atividades culturais tendentes a que Lamego estivesse representado como para além do edificado naquilo que foi falado, naquilo que é o património imaterial em termos de memórias que estão aqui depositadas neste livro. E muito se fez. Hoje em dia, na gíria dos negócios, nós chamamos a isso spin-offs. Quem é da área da gestão sabe que eu estou a falar. Naquele tempo fez, o que é que se fez? Reabilitaram-se uma série de empresas a custos de um esforço incomensurável. Reabilitaram-se. Quem não se lembra das bifanas do Maia e da junção do colégio de Lamego, quer das meninas, quer dos meninos, com o Liceu na Baixa de Lamego. E o que se fazia, e o que se discutia, e o que se criava. O Liceu trouxe-nos tudo isso. Riquezas. Riqueza. Riqueza que nunca para. Não é o vil metal que faz a diferença. É de facto a riqueza que é criada ao longo dos tempos e que nós podemos passar para as gerações vindouras. Um pedido que foi feito é que não se pare com essa capacidade de se criticar. Não é refilar, é de se criticar. Daqui saíram dessa geração e de outras gerações, antes e depois, pessoas que estão no poder e que têm responsabilidade na tomada de decisão. Estão referenciadas. Vejamos este livro com a capacidade das glosas interlineares, ou seja, ler nas entrelinhas. Porque está cá tudo. É pena, porque a geração atual vai dizer assim: está bem, estou aqui há 40 anos e o resto. Réptil lançado, Francisco Rica. Falta daqui até à atualidade, porque acho que Lamego merece e, como autor, tem mais do que competência e capacidade para nos brindar com isso. Continuo a dizer pena,
é que cada um de nós teve de forma até poupada adquirir o seu livro, porque de facto nem sequer essa ajuda financeira veio de algo que representa, como eu disse logo no início, a alma mater da nossa cidade. Por isso, o meu reporte foi essa juventude dita de retornados que veio para Lamego e fizeram tudo. E era interessantíssimo, esqueci-me disto, das nossas jovens professoras, desculpem professoras que aqui até estão presentes, que quando chegaram em 77, eu recordo que as nossas saias eram um bocadinho mais compridas do que este vestido que eu usava. E as senhoras professoras chegaram com aquilo que às vezes aparece nas redes sociais das mini-saias, com as saias plissadas e com as botas pelo joelho, castanhas muito brilhantes, giraças. E então nós, jovens que não podíamos sair de casa nestes preparos, chegávamos à casa de banho e enrolávamos a saia de forma a que a saia subisse e estivéssemos iguais às nossas professoras, que eram um referencial. Por isso, Lamego também teve isso. Teve a questão social, não só do património cultural, os movimentos sociais que arrancaram aqui em Lamego. Aquilo que foi a mudança de paradigma de vida e aquilo que foram as pessoas que têm saído, porque a vida assim o impõe, mas que estão sempre a regressar, porque quem é lamecense ou bebe a água em Lamego, fica sempre, eternamente, lamecense ou amigo de Lamego. Muito obrigada. A casa, aqui temos sala cheia com discussão em público, confesso que não é o que tenho de melhor. Não sou mais de escrita, fiz um apontamento, mas posso saber. Memórias Académicas do Liceu Nacional Leite de Coelho. É um livro de recolha e investigação, projeto que me deu enorme gosto e satisfação de elaborar e que hoje trago até vós neste lançamento solene tão carregado de significado. Se deu-me um trabalho, deu. Este livro não tem como meu. É um livro de todos. É nosso. Nesta obra, vejam a preciosidade de um coletivo. Tenhamos a noção que o mundo que é apresentado no livro, se não fosse trazido a público, perdia-se no tempo. Que esta obra para os nossos filhos, netos, gerações seguintes. Mas, ciente das limitações, pois que não sendo eu um historiador, fui até onde pude, no trabalho de investigação, e estando certo que mais se deveria para pesquisar. Gostaria que futuramente fossem aprofundadas as raízes das nossas tradições, o início de tudo, os motivos que estão adjacentes, os saraus, cortejos, as salsas capoeiras e outras manifestações desportivas e culturais tão genuinamente nossas. Que esta obra seja uma referência, um ponto de partida para quem pretende estudar estas tradições académicas, algumas delas únicas no país. Não me alongo muito mais sobre o conteúdo do livro. Acrescento, no entanto, para a feitura desta obra, tive inicialmente a ideia de se recolher testemunhas de antigos colegas do Liceu de distintas décadas. Aderiram 83 colegas com as suas memórias e com as suas fotografias, uma do tempo inicial e outra atual. Para complementar este testemunho, decidi, entretanto, recolher uma série de fotografias, são cerca de 100, apresentadas por ordem cronológica, retratando diversos eventos esportivos e culturais, onde figuram antigos alunos do Liceu, na sua maioria devidamente identificados. Tem também o livro vários textos e documentos de alguma realidade que fiz questão de colocar nesta obra, enriquecendo-a ainda mais. A ideia inicial para este livro seria um formato mais reduzido. No entanto, dada a quantidade de testemunhos, fotos e documentos nele existentes, o livro seria de 600 páginas, levando-me a optar pelo formato A4.
ficando mesmo assim com 350 páginas, o que veio favorecer uma melhor visibilidade das fotografias e dos muitos documentos que estão presentes no livro. De realçar a soberba paginação realizada em conjunto com Eduardo Coelho, tarefa que durou meses, muitas vezes trabalharmos de noite fora num trabalho exaustivo, mas permita-me que vos diga, valeu a pena. O acabamento magnífico, de qualidade, é a responsabilidade diária do Minho. Impressão em papel couché, para que as fotos e documentos tivessem o respectivo destaque e capa anti-risco. Ou seja, esta capa, os livros pretos têm tendência, quando tocamos, a riscarem-se. Este livro não risca. Portanto, é um livro anti-capa. Foi uma sugestão que a gráfica me deu e está aí a prova. Está conseguido aquilo que se pretendia. Mas chegar ainda que, inicialmente, e após uma reunião, tive a promessa da parte de uma entidade que se comprometia a assumir o custo da edição desta obra. Posteriormente, e após várias tentativas de contacto com a entidade em questão, mostraram-se sempre indisponíveis para me atenderem. Não reconheceram que este é um livro que honra o nosso passado, o Liceu, a cidade de Lamego. Fui então confrontado com duas soluções. Deixar cair o projeto, que para mim seria uma grande frustração e desilusão, não só por mais de 2 anos que eu vou elaborar, como também deixariam de vir à luz um documento fundamental para os antigos alunos, liceu e, por que não, para Lamego. Ou assumir eu o custo total da edição dos livros. Optei pela segunda hipótese, dada a importância que esta obra tem para a memória futura. Quando contatei antigos colegas do liceu para escreverem as suas memórias, referi que, sendo os livros subsidiados pela entidade que se comprometeu a fazê-lo, cada elemento teria a oferta de 2 exemplares e os restantes livros seriam vendidos, revertendo o montante apurado para a Associação dos Antigos Alunos do Liceu. Uma vez que não se concretizou este apoio, os livros têm um preço simbólico. Um agradecimento especial aos membros presentes na mesa pela amabilidade que aceitaram o convite. Alexandre Braga Falcão, diretor deste museu, que tornou possível o lançamento desta obra, destas instalações, estando aqui não só como anfitriã, mas também como antiga aluna do Liceu dos anos 80. Joaquim Melo, pelo prefácio e a apresentação desta obra. Ana Branca de Carvalho, como antiga aluna dos anos 60. Lúcia Silveira de Carvalho, decana neste livro, como antiga aluna dos anos 50. 3 gerações de décadas distintas que testemunharam e retrataram a sua época como estudantes do Liceu. Um agradecimento também a Manuel Costa, Gervásio Pina e Rui Pina, que nos deliciaram com o momento de fatos que acabamos de ouvir. À pastelaria da Lila, nas pessoas dos antigos alunos José Borges Pinto e da Lila, e à adega cooperativa de Lamego, na pessoa do antigo aluno José Manuel dos Santos, pelo espumante de honra que seguirá. Um agradecimento também ao Paulo Quintela e à sua equipe, ao cineasta Paulo Quintela e à sua equipe, também ao Humberto Costa, que estão a eternizar em vídeo este documento que fará jus para o futuro. Um agradecimento também aos diligentes funcionários do Museu de Lamego, que com a sua abnegação colaboraram na preparação deste evento. Alguém muito especial, que muito me apoiou neste projeto, mas que gosta de estar na penumbra e que não me deixou mencionar o seu nome. Muito obrigado. Resta-me agradecer a todos a presença e desejar que o livro Memórias Académicas, Liceu Nacional de Tino Coelho, seja consagrado, convidando de seguida para os comandos de honra. Boa leitura, muito obrigado.